Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP. A tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606. Atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417.
Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Fórmula e Companhia. Farmácia de manipulação. Uma fórmula de total confiança. Fórmula e Companhia. Barretos, Guaraci e Altair. O nosso convidado de hoje é um homem que cuida muito da parte social da cidade. Cuida muito daquelas pessoas que são dependentes do álcool. Cuida para que essas pessoas possam um dia retornar à sociedade, se podemos assim dizer, de maneira sã e de maneira mais perfeita. Estou falando do presidente do Cereia em Barretos, senhor Osterno Brás. Prazer muito grande recebê-lo no programa Quero Saber Hoje, senhor Osterno. Olha, eu me sinto muito honrado, muito feliz, né? Cumprimento a todos os telespectadores, agradeço pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho da minha vida como ex-usuário, né? Ex-dependente. Hoje sei que sou um alcoólatra em recuperação e colocar também para a nossa comunidade um pouquinho do que é o nosso Cereia, o que faz o nosso Cereia para a comunidade de Barretos e região. Esse programa, me permita chamá-lo Osterno, muito mais tranquilo, também para despertar na sociedade barretense mais uma vez, né, o que é o Cereia, o que representa o Cereia, que o Cereia vive dos seus bailes, vive de doações. Quem sabe, né, as pessoas se sensibilizem cada vez mais e possam dar ao Cereia aquilo que ele realmente precisa. Osterno Brás, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho sua vida. O senhor é de Barretos, não? Eu nasci na cidade de Guaraci. Guaraci? Dia 10 de dezembro de 1951. Aí meus pais se mudaram para Olímpia, onde eu residi até o ano de 1996. Lá passei a minha infância, a minha juventude. Lá eu me casei e em 1996 eu me mudei aqui para a querida cidade de Barretos, que me acolheu de braços abertos, onde realmente eu me senti muito realizado, muito feliz, com um acolhimento que realmente me deixou muito feliz e muito contente. Então está há quantos anos em Barretos? De 96 vai completar 19 anos que nós estamos aqui em Barretos, né? E desde que cheguei aqui em Barretos, em Olímpia, eu já era um participante do Cereia, né? Eu era o presidente nacional do Cereia. Aí eu chegando em Barretos, em 1996, eu comecei a frequentar as reuniões aqui e a gente não consegue, né? Eu falei que eu ia diminuir, porque lá em Olímpia, os 4 últimos anos, né, de 92 a 96, eu também participei da vida pública, né? Fui vereador durante 4 anos lá. Lá em Olímpia? Em Olímpia, né? Uma experiência que aqui também o senhor foi candidato uma época, não foi? Eu lembro disso. Fui candidato a vereador, tudo. Coloquei o meu nome, né, à disposição da comunidade, mas infelizmente nós não conseguimos, né, ser Não conseguiu eleitos. Emplacar, como diz. Não conseguiu. Precisa outros métodos, né, outros sistemas. Eu sei. Eu entendo o que o senhor quer dizer. Então não tem como. Mas aqui em Barretos, eu realizei o sonho que eu sempre tive. Mas primeiro eu gostaria de contar, porque eu nasci num berço de ouro. Meus pais eram fazendeiros. E até os 12 anos eu morei na fazenda. Aí depois, aos 12 anos, eu mudei para... Isso na região de Guaraci? De Olímpia. De Olímpia. De Olímpia. Aí mudei para Olímpia e foi quando eu comecei a participar dos bailes, comecei a participar da sociedade. Com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos? Já participava de baile já? De bailes. E foi no primeiro baile que eu fui, muito tímido, muito inibido, né? Para tirar a timidez, né?
E os colegas chegavam e, não, toma uma que você vai ver, vai mudar, vai melhorar e você vai perder essa timidez. E eu comecei a fazer o uso da bebida alcoólica. E no início... Com 12 anos, Com 12 anos, ela foi um estimulante para mim. Eu senti realmente uma falsa liberdade, um prazer, assim, um desprendimento diferente. Falava mais, né? Era mais comunicativo, né? Comecei a dançar, a conversar com as meninas, coisa que na sóbrio eu não tinha coragem de fazer. Aquela falsa realidade, né, que estava mostrando. Realmente. No segundo baile já tomei a mesma quantidade, mas já não sentia a mesma coisa. Tomei um pouquinho mais e foi aumentando, aumentando. Para resumir, meu pai dava mesada, a família tinha dinheiro, né? A gente era custeado, tinha tudo. Mas aí eu fui perdendo a minha liberdade, fui me tornando um escravo, um dependente da doença do alcoolismo. Porque o alcoolismo é uma doença progressiva. O senhor tinha quantos anos quando o senhor sentiu essa dependência total? Com 17 anos eu cheguei a pousar debaixo da escada de uma igreja alcoolizada. O clube aonde eu iniciei no alcoolismo, eu comecei a fazer o uso da bebida alcoólica, foi o primeiro a não me aceitar mais. Me tiraram um dia para fora, outra vez não deixaram eu entrar. Porque o senhor já estava dando vexame, né? Já estava dando... Passei a ser um problema social. Né? Porque quando você começa a usar a bebida alcoólica, né, é uma coisa. Agora, depois que você passa a ser um problema para a sociedade, você é excluído, você é colocado de lado, você é marginalizado. É assim dizendo, inicialmente a sociedade lhe aceita, né? A partir do momento que você passa a incomodar, ela quer o senhor de lá. Ela motiva você a ingressar, a fazer uso da bebida alcoólica, ela aplaude você, né? Enquanto você tem dinheiro, você está pagando, você está financiando, você tem muitas pessoas em sua volta, tem muitos falsos amigos, pessoas que eu achava que eram meus amigos. Quantas foram as vezes que eu briguei com a minha família, com os meus pais, para defender os meus companheiros de copo. Mas depois que eu me tornei um problema social, com 17 para 18 anos, onde por várias vezes eu tentei até o suicídio, né, desesperado, porque nesse período de 16 para 17 anos, nós perdemos tudo financeiramente. A gente ficou a nada. Não tinha... A sua família perdeu tudo. Seus pais. Nós fomos morar de aluguel. E foi aí... Não, mas essa perda financeira não tem nada com o seu alcoolismo, não, já é uma outra situação. Mas eu ajudei um pouco a acabar com o que os meus pais tinham, né? Foi 2 anos seguidos, né, que plantou roça e perdeu, e naquela época, né, começa a pagar juro, agiota, e no fim acabou tendo que vender fazenda, e perdemos, enfim... Ficamos sem bens materiais e eu também fiquei sem aqueles que eu achava que eram meus amigos. Não tinha mais dinheiro, né? Não tinha dinheiro para pagar. Para pagar uma rodada. Eu chegava, ele saiu. É como muitas vezes hoje eu presencio e de maneira alguma eu quero criticá-los. Acho que cada um é dono da sua liberdade e deve usar a liberdade com responsabilidade para ser feliz, para fazer a família feliz, né? Eu acho que quem diz sim para formar um lar tem que ter o compromisso de fazer tanto a esposa feliz como passar para os filhos a segurança de um pai que realmente sabe fazer escolha, de um pai que realmente sabe o que é bom para a família. E hoje eu fico entristecido quando eu presencio pais trocando o lar pelo bar, trocando a família pela dependência, pelo uso da droga álcool, que é vendida abertamente, né? Que é usada até para fazer campanhas para angariar públicos, né? É usado a bebida alcoólica. E a gente sabe o quanto ela é prejudicial no relacionamento da família.
relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Hoje nós estamos presenciando centenas de filhos que se sentem órfãos tendo seus pais vivos. Isso. Porque procura o pai para conversar, o pai não tem tempo. Está no bar, está no boteco. Está no boteco. Procura a mãe está bitolada na novela e não tem tempo para a filha, não tem tempo para o filho. Então o que acontece? Quem não encontra dentro de casa o diálogo, quem não encontra dentro de casa o apoio, não tem vínculo com a família, a tendência é ir para a rua. E indo para a rua, vai encontrar aqueles falsos amigos que vão levá-los a esse mundo da fuga, que é o mundo da droga, que hoje eu vivi numa época que para você encontrar uma porção de maconha era muito difícil. Era dificílimo encontrar. Eu usei poucas vezes. Mas hoje a gente sabe que a realidade é outra. Virou um comércio, né? Hoje cada quarteirão tem 5, 6, 10 pontos de vendas. É. E quem adota o filho que é abandonado pelos pais hoje? É a droga. É a rua, os usuários, né? é a rua. Então a gente vai vendo a família cada vez mais perdendo o seu valor, né? Não vivendo o diálogo, não vivendo a compreensão. E eu fui uma pessoa muito infeliz vivendo essa fuga. Mas com 18 anos de idade, eu gosto sempre de frisar essa parte. Deus me deu uma oportunidade, como Ele dá muitas oportunidades para todos nós, independente da religião. Antes de falarmos essa oportunidade que Deus lhe deu, evidentemente, quem procura Deus sempre tem uma chance, sempre tem a porta aberta, não tem a menor dúvida disso. Eu quero saber, e o senhor vai responder no próximo bloco também, eu quero saber, porque o senhor falou que a fase ruim foi dos 16 aos 17, ou 17 aos 18, o negócio é mais ou menos isso, né? Perfeito. Eu quero saber como o senhor agia nessa época, que tipo de trabalho o senhor dava à sociedade, como era o seu comportamento, se o senhor não dormia em casa, não tomava banho, não se alimentava, como é que era o seu comportamento social? Mas isso tudo o senhor vai me responder no próximo bloco. Agora vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e já já voltamos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente do Sereia, Osterno Braz. Ele contando a sua vida, contando os traumas que teve, a sua dependência do álcool, e é muito importante que o telespectador acompanhe para saber os malefícios que essa droga chamada álcool traz ao indivíduo, traz à sociedade. Eu perguntei no bloco anterior qual era o seu comportamento nessa idade, dos 16 aos 18, como o senhor agia com a família, como o senhor agia com os seus amigos, se caía na rua, como é que era o seu comportamento social? Olha, eu com 16, 17 anos, foi a fase crítica do meu alcoolismo, eu chegava 3, 4, 5 horas da manhã da rua, e quando eu abria o portão, a minha mãe abria a porta, e eu do meio da rua, muitas e muitas vezes eu agredia minha mãe com palavrões, com agressividade. Física não, né? Graças a Deus, fisicamente eu nunca cheguei a encostar a mão na minha mãe. Mas tem palavras que a gente agridem diz quando mais, está né? Alcoolizado que dói muito mais do que uma agressão física. Não tenha dúvida. E muitas vezes eu fiz a minha mãe chorar, porque a gente tinha alugado uma casa que tinha uma escada e eu tinha às vezes que subir de gatão aquela escada porque eu não dava conta. E isso levava um sofrimento muito grande para a minha família, porque nós já estávamos passando um momento dificílimo financeiro. A gente não estava tendo quase o que comer. E era um momento que a minha família precisava de mim. Mas nesse momento eu defendia os companheiros de copo e agredia a minha família. O senhor chegou a dormir na rua, como bêbado, como embriagado? Como é que... Não cheguei
a sarjeta física. Chegou a sarjeta moral, né? Física mas a não. sarjeta moral, profissionalmente, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos de idade. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos de idade. Eu perdi faculdade, eu perdi estudo por causa da bebida alcoólica. O alcoolismo, a droga álcool, que é a mãe de todas as drogas. E eu sempre gosto de colocar esta alerta quando eu tenho oportunidade de falar desse mal que eu vivi no passado. Tem muitos pais que constroem dentro da sua casa, por ser moda, aquele bar, né? Leva bonito, a bebida, né, alcoólica, coloca aquele bar, coisa mais linda do mundo, né? Uma beleza, né? E mal sabe ele que pode ser que ele vai ser o primeiro traficante para o filho, que vai usar a bebida alcoólica que ele está levando. Esse negócio, meu filho está com vontade, vou dar um pouquinho para ele, está plantando ali a sementinha do futuro alcoólatra crônico. Porque alcoólatra são todas as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica. Agora, existem pessoas que desenvolvem a doença do alcoolismo mais rápido, outros são mais lentos, né? É uma doença esse alcoolismo. É uma doença o alcoolismo. E o que acontece muito, né? Que as pessoas não param para pensar, não param para observar, é que ele vai perdendo e ele não vai percebendo que está perdendo. Ele vai deixando de ter um relacionamento familiar e ele não admite, ele não assume. Porque quando a pessoa assume, não, eu sou um Todo doente, bêbado não assume que é bêbado. Você reparou nisso? Todo mundo é controlado, todo mundo sabe beber. Bebe socialmente, né? Bebe Verdade socialmente, né? O finalzinho já diz, mente, né? Não, socialmente, mente. É verdade. Eu não tinha reparado nisso, é verdade. E é uma coisa que acontece. Então, eu percebi que com 17 para 18 anos, a minha vida realmente não tinha o mínimo de sentido. E foi quando eu fui encontrado por um grupo de jovens da comunidade da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, lá de Olímpia. E eu fui convidado para fazer um curso, domingo de formação, logo em seguida. Isso com 18 anos, né? Com 18 anos. Eu fiz também o TLC, que é o Treinamento de Liderança Cristã, e eu comecei a procurar dentro de mim valores que estavam sendo adormecidos, destruídos pelo uso da droga álcool. E eu comecei a buscar em Deus uma resposta. E eu fiquei dos 18 anos aos 23 anos participando da comunidade de jovens. Mas o que é interessante, todo mês tinha comemoração dos aniversários e tinha bebida alcoólica. Eu tomava a primeira dose, já queria a segunda, a terceira e não parava mais. Não para mais, não tem jeito, não para mesmo, né? E assim foram 5 anos. Aí, participando de uma colmeia, que era o encontro dos jovens, eu ouvi uma palestra sobre o CEREA, o Centro de Recuperação do Alcoólatra. Foi na cidade de Fronteira, lá em Minas. E eu, naquela época, tinha feito... consegui, né? Eu tinha feito comecei uma faculdade, terminei, aí prestei um concurso, entrei, comecei a fazer um curso de contabilidade, me formei contador. Mas, frequentando as aulas, eu falei a respeito do CEREA, do Centro de Recuperação do Alcoólatra, que eu tinha ouvido uma palestra. Daí, uma semana, uma filha, porque são eles que são os mais afetados com o alcoolismo, e o pai, a mãe, com a mente destruída pela bebida alcoólica, pela droga álcool, não percebe o sofrimento, a vergonha que estão levando os filhos a passar. E aquela filha pediu para mim, desesperadamente, que eu levasse o pai dela no CEREA, que na época nós tínhamos o CEREA só na cidade de Nova Granada, porque foi lá
que surgiu o primeiro CEREA. Em Nova Granada? Foi, Nova Granada, no dia 17 de janeiro de 1970, o nosso saudoso e querido irmão Olinto Alves Leite, né, o Antônio Zani, Ricardo Zari e o Toninho, esses 4 homens, mas com a liderança do Olinto, iniciaram o CEREA. E ela pediu para que eu levasse o pai dela na reunião do CEREA. Isso lá em Olímpia ela pediu para o senhor, né? Pediu em Olímpia para que eu levasse Nova Granada, são 90 quilômetros. Mas nesses... E o senhor já frequentava Nova Granada, então, né? Não. Não, ainda não? Não. Eu não conhecia o CEREA, só através da palestra. Através da palestra. Mas eu já tinha estabilizado, né, um pouco a minha vida de 1970 a 1975, nesses 5 anos, eu consegui um emprego, comprei um carro, né, tirei minha habilitação. E ela pediu, eu falei, eu vou convidar teu pai. E fui lá e convidei. Ele aceitou que iria participar da reunião junto comigo. Mas ele não sabia qual era a reunião. Mas eu tinha combinado com ele às 18 horas, ele saiu às 6 da manhã. E eu cheguei às 18, ele não estava mais lá. Dia 14 de junho de 1975. Mas eu senti que Deus estava mais uma vez me dando a oportunidade para que eu mudasse a minha vida, mudasse a minha maneira de ser, para que eu valorizasse a mim mesmo, para que eu amasse, né, a mim mesmo. O senhor, nessa época que arrumou emprego, comprou carro, o senhor estava bebendo ainda? Eu entrei para a comunidade de jovens. Então, deu uma paradinha de leve? Dei a parada. Mas não totalmente, né? Não, só uma vez por mês que tinha as festinhas, aí eu tomava a primeira e não parava, ia até o fim. Sei. Então uma vez por mês eu ficava bêbado, né? E agora, durante esse período eu não ingeria bebida alcoólica, entendeu? Eu falei, não vou ingerir. Mas aí chegava nas festinhas, não, só uma. Aí pronto. Vai, né? O problema do alcoolismo, da droga álcool e das outras drogas, é a primeira dose, é a primeira vez. Usou a primeira vez, não para, não tem controle. Não existe pessoas... Eu hoje sou controlado. Por quê? Porque eu não faço uso da primeira dose. O dia que eu fizer uso da primeira dose, eu vou voltar a ser o mesmo bêbado que eu fui no passado. Então eu tenho que ter essa consciência. Eu sou um doente alcoólatra e não tenho vergonha de dizer que eu fui um bêbado. Eu teria vergonha de dizer, eu sou um bêbado. Mas de dizer que eu era um bêbado, eu não tenho vergonha, não sinto vergonha do meu passado. Eu lembro o meu passado como um alerta para mim, como um alerta para a sociedade, tentando ajudar aqueles que estão sendo iludidos, enganados, estão vendendo sua felicidade pela fuga da droga álcool e outras drogas. No começo o senhor falou, nos seus cumprimentos iniciais, que o senhor é um alcoólatra em recuperação. Não está recuperado ainda? Eu só vou poder, aliás, eu não vou poder dizer, alguém vai poder dizer agora ele está recuperado o dia que me sepultarem. Sei. Porque enquanto eu estiver caminhando aqui neste mundo, eu sei que eu só consegui paralisar a doença do alcoolismo, evitando a primeira dose. E faz quantos anos que o senhor não toma a primeira dose? Vai completar 40 anos, dia 21 de junho de 2015, né? 2015. Porque dia 21 de junho de 1975, eu assumi um compromisso com Deus de nunca mais ingerir a primeira dose e de, no dia que eu estiver vivendo, eu lutar com consciência, porque hoje é o dia mais importante da minha recuperação. Porque os 39 anos já passaram. Já passaram. É o dia de hoje que eu tenho que me cuidar. E o senhor vai falar ainda sobre o dia de hoje. No próximo bloco, vamos abrir mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais. E em seguida, voltamos com o senhor Osterno Brás, presidente do CEREA em Barretos.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente do Sereia em Barretos, senhor Osterno Braz. Vamos falar mais um pouco sobre o dia de hoje. Por que o dia de hoje é mais importante para o senhor? Porque, sendo o alcoolismo uma doença, e a partir do momento que eu reconheci que eu sou portador de uma doença, que é a doença do alcoolismo. Essa doença, um minutinho, essa doença, algumas pessoas que têm a doença, né? Ou é o vício de estar bebendo que vai adquirindo essa doença, ou já nasce com a pessoa, como é que é isso? É uma doença progressiva, né? Todo mundo começa ingerindo pouca bebida alcoólica. Mas tem muitos que ingerem pouca bebida alcoólica e passam a vida inteira tomando aquela bebida socialmente. Não, e tem outros não, que viram a cabeça. Nós podemos dizer que existe o quê? 5% de pessoas que têm essa formação. Mas todas as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica, a partir do momento que acontecer na vida dela algo sério, vamos supor, a perca de um filho prematuramente, a pessoa entra em desespero e a fuga que ela vai buscar é a bebida alcoólica. Isso eu tenho observado nesses quase 40 anos que a gente está participando do Sereia, e 5 anos que a gente está na comunidade, 45 anos, graças a Deus, que eu estou servindo a Deus, né? Tentando ajudar a comunidade, participando. Eu tenho observado isso. A pessoa é controlada até que ela não tenha um problema grave. Grave, né? A partir do momento que ela tem um problema financeiro, uma desilusão amorosa. Uma desilusão amorosa, aonde que ela vai buscar a fuga? Na droga, álcool. Sei. Então, todo aquele que faz o uso tem a tendência, tem a possibilidade de um dia vir a se tornar um escravo da bebida alcoólica. Vamos voltar ao dia de hoje. O dia de hoje é o mais importante. Por que o dia de hoje é mais importante? Porque eu só posso viver um dia de cada vez. E o dia, o momento que eu estou vivendo, é a oportunidade que eu estou tendo para mudar a minha vida e para tentar ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Porque quando a pessoa não quer ser ajudada, não tem como a gente ajudar. Porque nós não temos o direito de desrespeitar a liberdade das pessoas. Então eu tenho que cuidar da minha vida hoje, porque eu só paralisei a doença do alcoolismo. Se eu tomar a primeira dose, eu vou voltar a ser o mesmo bêbado que eu fui no passado. Então, hoje é o dia mais importante. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. Não adianta eu viver o dia de hoje pensando em tudo que eu passei, em tudo aquilo que eu vivi no passado, o que eu tive possibilidade de aproveitar e que eu não aproveitei, o que eu joguei fora, o que eu perdi, o que eu deixei de ganhar. E também não adianta eu ficar imaginando, sonhando com o amanhã. O que me pertence é o momento de agora. É hoje que eu posso estender as minhas mãos para ajudar o meu próximo, para fazer alguma coisa para o meu próximo. Então eu tenho que estar ligado no dia de hoje. Eu vou até fazer uma comparação que eu não gosto muito não, mas é uma realidade. Que eu ainda hoje estava pensando, que bom seria se todo mês, se todo ano, nós tivéssemos eleições. Nós teríamos pessoas nas ruas tentando solucionar os problemas dos outros, tentando ajudar a comunidade. E não apenas de 4 em 4 anos, não que eles só de 4 em 4 anos. Pensam em ajudar, mas acabam não ajudando também. Sabe, eu não gosto de colocar essa parte, porque eu respeito muito o homem público, o representante político, né? Mas aquele político que realmente coloca-se como um instrumento da comunidade, como uma ligação de povo e poder executivo. Eu não quero que me interprete mal. Lógico, não estou aqui de maneira alguma criticando os nossos representantes. Eu só estou dizendo, fazendo uma comparação, que as pessoas deveriam
ter a mesma disponibilidade, a mesma dedicação, dar o seu tempo para a comunidade, como dão quando são candidatos. Então isso é muito importante. Osterno, o telespectador está nos ouvindo, ouvindo a sua explicação, vendo a sua explicação. Se tem uma pessoa que está nessa situação de doença alcoólica, nessa dependência total, prejudicando, magoando a sua família, transtornando o seu lar, os seus filhos, como é que essa pessoa faz para chegar até o Sereia? Como é que é o esquema da pessoa chegar? Tem que alguém buscar? Como é que faz isso? Como é que o senhor aconselha o familiar a levar a pessoa lá? Como é que é o esquema? Olha, primeiro, a família. Se o usuário não quer participar de uma reunião no Sereia, a família deve participar, conhecer, ouvir os testemunhos, saber como... Então vai o familiar, então. O familiar pode ir antes. Tranquilo. É muito importante saber o esquema, que a família conheça o trabalho do Sereia, como que funciona, porque ainda hoje, com toda a imprensa que tem dado um apoio maravilhoso, magnífico ao nosso Sereia, ao Amor Exigente, a outras entidades que combatem o alcoolismo, nós ainda temos pessoas que estão sofrendo familiarmente, perdendo o relacionamento familiar, destruindo sua família. Sim. E com as entidades que podem ajudar. Então é importante que a pessoa conheça. Então muitos ainda pensam que o bêbado, o usuário, é sem vergonha, é malandro, é bandido. Não é. É um doente alcoólatra. E a pessoa, depois que perde o domínio sobre si, ela perde tudo. Perde a dignidade, perde tudo, né? Perde tudo, perde a moral, perde a profissão, perde o sabor. E passa a vender até as coisas de casa para conseguir dinheiro para bebida, infelizmente. E para as drogas, outro tipo de droga, né? E eu quero que toda a comunidade entenda: o melhor e o único remédio para ajudar um dependente é o amor. Não é você isolar, se livrar, internando. Porque a primeira coisa que a pessoa chega e pede pra gente: interna meu pai, interna meu filho, eu tenho que internar. Não é. As pessoas têm que criar vínculos. Você tem que aprender a conviver. Você tem que aprender a chegar até a pessoa e despertar nela o desejo de querer. Quais são os dias de reuniões que tem no Sereia? São todas as quintas-feiras. Todas as quintas? Todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30. 1h30 de reunião? 1h30 de reunião. E olha, a gente ouve testemunhos que realmente... Os depoimentos são fantásticos. Fantásticos, extraordinários. O nosso Sereia, além dos testemunhos, nós temos uma psicóloga, nós temos uma assistente social. Elas acompanham as reuniões todas? Acompanham as reuniões, elas atendem durante a reunião, porque nós temos uma chácara de recuperação para alcoólatras, Hoje nós estamos com 19 internos na nossa chácara. É uma chácara... São internos que ficam o tempo todo lá, não sai para nada. Fica o tempo todo lá, mas não são presos, não ficam... Não. Se quiser sair, sai. Se a pessoa fala, não quero mais, quero ir embora, vai. E nós fazemos um trabalho diferenciado. Não é aquele regime fechado, isolado. Não. Eles vêm na reunião na quinta-feira, nós temos o nosso ônibus, eles participam do baile no sábado, Participam do baile? Dos bailes no sábado, porque o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que a pessoa, ela volte para a família, tenha a reintegração familiar, mas nós precisamos fazer também com que o ex-usuário que está interno na chácara, que frequentando o nosso baile, que ele tenha uma ressocialização, que ele volte
a se sentir um participante da sociedade. Então ele tem liberdade para dançar, ele só não sai fora, né, do limite. Porque nós temos os coordenadores. Acabou o baile, ele volta para. Já vai com o ônibus direto e volta para a chácara. Volta para a chácara. E tem funcionado. E também, como o Sereia é uma entidade sem fins econômicos, o nosso objetivo, o patrimônio maior, e nós não medimos esforços para ajudar, é o ser humano. O ser humano é o patrimônio mais valioso que existe. É tudo de mais importante que existe no mundo. São os filhos de Deus. Então nós nos empenhamos. Hoje o Sereia, nós não temos subvenção municipal, estadual nem federal. Nós não recebemos, né? Nós não temos nenhum projeto. Até foi nos oferecido, mas eu preferi não pegar. Porque desde 2010 o Sereia está caminhando. Então nós temos ajuda, entende? Através da promoção social, né? Através da prefeitura, de outras maneiras, com alimento, uma coisa, mas financeiramente nós não queremos. Nós temos no outro bloco, eu vou tentar colocar, explicar um pouquinho mais a respeito dessa nossa chácara de recuperação para alcoólicos. Então, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o senhor Osterno Brás, presidente do Sereia em Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Osterno Brás, presidente do Sereia em Barretos. Nós precisamos comentar sobre a fundação do Sereia, como é que foi a fundação, quem teve a ideia, como é que foi trazido para cá essa digo assim, com todas as letras, extraordinária instituição de Barretos. Mas antes disso, eu quero perguntar, a pessoa que está internada na chácara de recuperação paga alguma coisa? Olha, quando a família tem condições, a gente pede uma ajuda. A gente vê quanto que a família pode ajudar, se com 600, se com um salário mínimo, se com mantimentos. A gente procura fazer a família participar da recuperação do interno. Então a família colabora, a família ajuda. Aí, passado 3 meses, o interno estando preparado, nós temos lá pedreiro, nós temos serventes, né? Tem vários profissionais lá. Então eles mesmos fizeram uma proposta e eles trabalham, a perua, nós temos uma Kombi, leva as pessoas para trabalhar, eles trabalham, voltam para a chácara. Aí quando eles recebem, eles doam metade para a chácara e fica com metade para eles. Então, aí o próprio interno paga a internação dele. Paga a internação dele. Então isso tem sido muito importante. E o índice de recuperação é muito grande? 70% a 80% o índice de recuperação. E qual é o tempo de recuperação, senhor Osterno, que a pessoa fica lá? Até 9 meses. Até 9 meses. Mas muitos passam a gostar tanto da chácara que pede para renovar. Então fica às vezes 1 ano, 2 anos. Não tem assim tempo. Depende do que a pessoa quer. Tem uns que ficam 3 meses, já acham que tá bom. E cabe quantas pessoas lá? Então, nós teríamos espaço, o nosso espaço lá seria até para 30 pessoas. Mas a nossa dificuldade hoje é ter recursos financeiros para sustentar essas 30 pessoas. Não só para sustentar as pessoas, mas para ter uma equipe de recursos humanos para acompanhar. Então nós não temos como remunerar. Hoje, o trabalho do nosso Sereia é um trabalho que é feito por voluntários. É até difícil de acreditar, mas são todos voluntários. Nós não temos pessoas contratadas. São voluntários que dedicam o seu tempo por esse ideal
tão importante, tão valioso que Barretos tem, graças à dedicação do seu José Bernardes, que foi o fundador do CEREA aqui em Barretos em 1979. Então, como é que foi essa fundação? O senhor podia dar uma explicação. Como é que foi a fundação do CEREA em Barretos? Então, o senhor José Bernardes, que já era, então, recuperando da Associação Antialcoólica, ele decidiu iniciar o CEREA aqui em Barretos. Então, ele teve o apoio da comunidade aqui de Bom Jesus, né, da paróquia, que deu o apoio, cedeu a sala, o espaço, e o seu José Bernardes, juntamente com outras pessoas, né, iniciaram, trouxeram o CEREA aqui para Barretos, e o CEREA foi desenvolvendo, aí juntou o saudoso também, Jovino Baiano, que lutou, conseguiu. Hoje nós temos a nossa sede própria aqui, bem vizinho da TV Barretos, aqui na esquina, né? Sede própria aí, né? Sede própria, que foi uma doação até da Mitra Diocesana de Barretos para o CEREA, com a intercessão do Jovino Baiano. E nós temos várias pessoas, seu Celso Gonçalves Machado e muitos outros, que se eu for falar aqui eu vou às vezes deixar de citar algum nome, né? Nós tivemos agora recente o atual, o presidente, né, que deixou em janeiro, Valdir Garcia Morgado, foi uma pessoa que dedicou muito pelo nosso CEREA, pela nossa chácara. Então o CEREA trabalha é uma equipe. Nós temos uma equipe, são voluntários. Então nós temos na esquina aqui um brechó, e esse brechó, a renda dele é para ajudar a chácara. E inclusive quero fazer um apelo, quem tem roupas masculinas, nós estamos precisando, né? Ajude o nosso CEREA. É tão simples você pegar uma calça, 2, 3 e doar para o CEREA, você vai estar ajudando o CEREA a manter a chácara, manter a sede, o combustível do nosso ônibus. Olha lá que hoje o nosso CEREA tem um ônibus, né? Um 371, todo mundo vê aí, um ônibus, né, ano 91, tem uma Kombi 2010, são bens materiais. Mas o que o CEREA tem de importante são famílias que estavam jogadas e que hoje estão realmente vivendo juntos. São famílias que estavam separadas. Recuperação entre marido e mulher, né? Marido e mulher. Porque atrapalha demais o relacionamento de um casal, né? Aonde entra o alcoolismo, sai o relacionamento, sai a felicidade, não tem diálogo, não se tem o amor, não se tem valorização, não se tem respeito. Por quê? Porque o alcoolismo é que gera violência, agressividade, né? As pessoas ficam desumanas. Marido batendo em mulher, em esposa... Tudo. Pai batendo em filhos, né? É impressionante. É uma verdadeira desavença, né? A presença do alcoolismo. Então eu quero fazer um apelo para você que está sofrendo com pessoas na sua... Não adianta você falar, olha, você não vai mais beber no bar e você comprar e levar para dentro da tua casa. Até é pior, porque você vai estar dando a possibilidade do seu filho, da sua filha, começar a fazer uso de uma droga que é o alcoolismo. O importante é você conhecer o CEREA. Nós não obrigamos, nós não forçamos. O que nós mais respeitamos no CEREA é a liberdade que o ser humano tem. A pessoa, quando vai a primeira vez no CEREA, senhor Osterno, ela... Qual é o índice dela continuar nas reuniões? Às vezes ela não fala na primeira reunião, né? Ela não dá o seu depoimento, tem vergonha às vezes, né? Nós usamos a terapia de grupo, psicoterapia de grupo no CEREA, que é o testemunho do ex-usuário, né? Que o único que dá testemunho é aquele que já assumiu o voto público, né? De nunca mais fazer o uso da bebida alcoólica. Aí passado 3 meses, se a pessoa quiser, então a pessoa conta a sua vida, o que perdeu, o que deixou de ganhar. Então só depois de 3 meses que ela dá testemunho? Na tribuna, sim. Numa primeira reunião ela não dá, assim, nem segunda, nem terceira? Não, só assina o nome, aí se ela quiser... Então ela só participa quietinha ali, ouvindo? Aí é deixado no final da reunião 1 minuto em aberto. Se nesse minuto a pessoa decidir falar, eu
vou escolher a vida da sobriedade, a vida da abstinência. Eu nunca mais quero fazer o uso da primeira dose de bebida alcoólica. Eu quero a ajuda de Deus. Então aí a pessoa assume o compromisso do voto, prometendo nunca mais fazer todos os esforços para nunca mais usar qualquer que seja a bebida alcoólica. E qual é o índice de pessoas que, após praticamente esse juramento, continuam ou voltam para trás? O índice é 60% permanece, 40%, quer dizer, de cada 10, 6 pessoas permanecem fiel. Permanece fiel. 4 recai. Agora, o que acontece? Por que muitos recaem? Porque começam a participar da reunião e às vezes deixam de participar da reunião. E a reunião é que nos alimenta. É o combustível, né? Nos alimenta, nos fortalece psicologicamente, sabe? Faz com que a gente entenda, compreenda que essa doença, ela é incurável. Mas a gente pode paralisar a doença do alcoolismo, evitando a primeira dose e frequentando a reunião. Porque frequentando a reunião, nós vamos estar tendo contato com pessoas que já sofreram como a gente sofreu, então vai nos entender, vai nos ouvir. Tem depoimentos emocionantes ali, né? Tem depoimento de homens, de mulheres, senhoras, senhorita, de jovens. Sabe? Eu tenho um rapaz, eu só não vou citar o nome dele aqui, mas ele estava perdido, estava na rua. E levaram ele no Sereia. Ele apaixonou pelo Sereia, no primeiro dia deu o voto. No primeiro dia? Primeiro dia, primeira vez que foi lá, assumiu o voto, falou, é hoje ou nunca. E aí ele conversou comigo e falou, não, vamos para a chácara, fica na chácara e tal, né? Ele aceitou a internação, ficou 9 meses e 10 dias na nossa chácara. Hoje, ele voltou, tem um lar. Hoje ele tem os filhos dele junto com ele. Já comprou uma casa, comprou carro. Hoje ele está dando assistência para a família dele. É um exemplo, voltou a estudar, se formou. E ele participa das reuniões, Norma? Participa das reuniões, ele trabalha à noite, então, uma vez por mês, pelo menos, ele vai na reunião, porque fala, a reunião é muito importante para mim, eu sinto falta. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa consciência. E a família também, que a família incentive, motive, né, ou usuário ou não usuário. Porque o Sereia é um trabalho de recuperação e também um trabalho de prevenção. Então, quem nunca usou, ouvindo quem usou passar o que passou, né? Também já vai falar, eu não vou tomar a primeira porque eu nunca quero passar porque essa pessoa passou. Então, muitos param antes de começar. O dependente de drogas como cocaína, maconha, também pode participar de reunião do Sereia ou é só álcool? Não, as reuniões de Sereia são abertas, né? Pode participar homens, mulheres, crianças, né? Dependentes químicos. Quem quiser participar, pode participar da nossa reunião todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30, né? Aqui na rua Doutor Antônio Olímpio, 1100, aqui na esquina da TV Barretos. Ao lado da TV Barretos. Ao lado da TV Barretos, aqui, ó, que é muito bom, você vai ver o quanto é importante participar, né? O senhor, como um formador de opinião, já viu todos esses casos escabrosos de pessoas dependentes. A grande discussão atualmente é com respeito à diminuição da maioridade penal. Ou para 16, tem gente querendo para 12 anos. O que o senhor acha disso tudo? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Não vai solucionar o problema que está acontecendo. Porque isso é uma consequência de menor estar fazendo o que está fazendo. É uma consequência de um país que não se investe em educação, não se investe em saúde, não tem estrutura. É uma consequência. Me diz uma coisa, o senhor tem uma pessoa na história, uma pessoa que modificou o mundo para o senhor se curvaria em referência se aparecesse para o senhor? Eu me curvaria pelo fundador do Sereia.
Olinto Alves Leite. Muito bom, muito bom. Que realmente foi um farmacêutico, uma pessoa maravilhosa, humilde, uma pessoa que teve, logo em seguida que ele parou de beber, ele teve um acidente, depois sofreu um derrame, e mesmo com aquele derrame, ele viajou por muitos estados, em nome do amor, com um salário mínimo que ele ganhava de aposentadoria. Ele pegava o ônibus, quando eu não podia viajar junto com ele de carro, e nós muitas vezes saímos, né, eu saía de Olímpia, passava em Nova Granada, a gente ia para Minas, Goiás, chegamos até Porangatu, participando. Muito bem. Seu Osterno, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que o telespectador vai aproveitar muito, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Eu é quem agradeço a esta oportunidade, poder falar um pouquinho do nosso Osterno. Pena que o tempo é pouco. O tempo é pouco, né? Mas daria mais um programa. Quem sabe o senhor volta aqui, né? Estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição, né, para colocar um pouquinho daquilo que a gente sabe. E a gente sempre termina o programa com uma poesia, senhor Osterno. Hoje, Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Mais uma vez, muito obrigado, Osterno Brás, pela participação no programa, presidente do CEREA. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias.